E a economia de toda a macro-região sente os efeitos da paralisação das atividades. Medidas de contenção do novo coronavírus podem gerar prejuízo e muitos negócios podem até falir. A renda do Carlos vem da barbearia que ele tem aqui em Ribeirão. Normalmente atende cerca de 30 clientes por dia. Com o serviço parado e sem poder atender, dispensou 2 funcionários. Se continuar desse jeito, eu acho que a tendência é falir, é quebrar. Os empresários, infelizmente, não vão conseguir ficar com as portas abertas. Não entrando dinheiro, não atendendo o cliente, a gente não consegue pagar boleto, pagar aluguel. A medida de saúde, em um primeiro momento, foi para instrução. E conforme o número de infectados aumentou, a determinação foi para que o comércio permanecesse fechado. Ribeirão Preto vive hoje um estado de calamidade. Mesmo com a higienização e todos os cuidados, a loja física de sapatos da Fernanda está fechada. Ela trabalha com vendas há 13 anos e nunca sofreu um impacto como esse. O pessoal acaba deixando de comprar um sapato, de pensar numa roupa nova, num look novo de final de semana e passam a focar no mercado, até mesmo em álcool em gel, em se abastecer, em guardar dinheiro para uma eventual crise maior que possa vir. Então, nós somos um setor extremamente afetados. A saída tem sido intensificar as atividades comerciais online, divulgando os produtos na página da rede social. Elas contam que ainda assim as vendas não acontecem. O movimento parou. Principalmente nas redes sociais, deu uma diminuída nas visualizações, nos pedidos, inclusive, principalmente, até mesmo com delivery ficou mais difícil. Nunca tínhamos visto nada parecido. Realmente tudo parou. Sem venda, sem movimento, sem pessoas, sem nada. O Dirceu tem uma empresa de automação. Fornece peças para a indústria de diversos segmentos. A partir das medidas de isolamento social, o quadro de funcionários foi drasticamente reduzido. A saída foi adiantar as férias do pessoal. Combinei com o pessoal, cortei 30% praticamente do salário deles, para garantir o salário de maio e junho, que a gente não sabe o que vai ser a venda de abril. A venda caiu 50% de segunda-feira para terça-feira. Isso está se mantendo isso, né? Ele conta que nesse momento o empresário precisa contar com a consciência administrativa. Logo que os primeiros sinais da crise apontaram, um estoque de materiais necessários foi garantido. Outra ação que eu tomei foi ir ao banco, eu tenho crédito, peguei o valor lá, que é justamente já me antecedendo a qualquer problema que eu pudesse ter de fluxo de caixa, porque nesses momentos surgem oportunidades. Você acaba tendo uma oportunidade de compra ali, de uma negociação melhor ali. Para o Júnior, armazenar os produtos não é uma alternativa. O profissional autônomo trabalha no ramo alimentício e muita coisa é perecível. A gente fica com medo, às vezes, até de comprar mais ou fazer alguma coisa, porque não sabe como vai ser o dia de amanhã, né? A preocupação financeira é com os prazos para pagar os fornecedores. O que o prefeito está fazendo é uma coisa certa, né? Na questão de para as pessoas não trabalharem, ficarem em casa e tudo. Mas a classe autônoma hoje, na questão, está sofrendo muito, né? A expectativa desses empreendedores é que o governo provoque medidas positivas mesmo em meio à crise. Caso contrário, vai ser muito difícil que os negócios sobrevivam. Sempre, até hoje, pago meus impostos certinho, pago as minhas coisas certinho, né? É hora deles olharem para nós mesmo. A gente vai precisar de auxílio aí do governo federal, a gente vai precisar de auxílio de grandes bancos, de grandes instituições para ajudar os nossos pequenos empreendedores, micro e médio empreendedores. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Exatamente, né, André? A gente percebe aí nas entrevistas feitas pela Thaís Mantoani durante a reportagem que as pessoas realmente estão muito preocupadas com esse atual cenário econômico do país. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente conversa mais uma vez aqui com José Rita Moreira, economista. Zé Rita, muito obrigado pela sua participação. Por enquanto, a economia do país, por quanto tempo, na verdade, a economia do país pode suportar essa paralisação? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Eu acho que mais 1 ou 2 semanas, tá, seria o suficiente para que até o final do ano a gente tente algum nível de recuperação para que não seja um ano perdido. Mais que isso,
começa a comprometer realmente aí toda a cadeia econômica, o que pode prejudicar o país por alguns anos aí à frente. Nós levaríamos mais tempo para nos recuperar. Então, eu acredito que mais 1 ou 2 semanas, de maneira que os negócios comecem progressivamente a ser retomados, com todos os cuidados de higiene necessários aí recomendados, mas que não deixe de produzir, porque desta forma eu acho que a gente vai poder realmente contribuir com a sociedade e voltar a ter um país forte. Zé, você falou de futuro, né? A gente pode fazer um comparativo, o ano perdido já esse ano, como é que você vê o futuro do Brasil? Depende muito das próximas medidas que forem tomadas, né? Como eu disse, por exemplo, se ficar mais 1 ou 2 semanas parado e depois houver um incentivo grande, todos os poderes constituídos fazendo o seu papel, a sociedade civil também, os empresários estou certo que farão também o seu papel para a manutenção dos empregos e tudo mais. Então, sim, talvez nós não possamos não fechar o ano com um crescimento expressivo, talvez até uma pequena queda no PIB, mas algo que a gente recomece no próximo ano e possa recuperar. A grande preocupação é essa, se esse prolongamento de paradeira for maior do que este prazo sugerido, eu acho que as consequências serão bem maléficas. O que o governo poderia oferecer para o empresário? Me parece que o governo está fazendo o seu papel. Para o empresário, ele está alongando alguns impostos, está oferecendo linhas de capital de giro aí a taxas mais beneficiadas, o prolongamento dos financiamentos também, de parcelas de financiamento e, enfim, uma série de medidas que, no fundo, ele busca tanto sustentar o empresário, mas principalmente a manutenção dos empregos que lá estão, porque é uma grande... um grande clamor da classe empresarial que ele não suporta por muito tempo custos sem ter receita, então começa a ter demissão de pessoas. Então, eu acho que o governo, nesse papel na questão tributária, na questão de incentivar linhas de crédito beneficiadas e capital de giro de forma atraente também, são medidas possíveis para poder manter o emprego. Exatamente, você falou em manutenção de empregos, claro que isso é muito importante. E o que o governo poderia também fazer para o trabalhador? Para o trabalhador, me parece que existe uma linha também que está sendo disponibilizado aí, um valor mensal que vai ser colocado, principalmente para o pessoal da economia informal, uma ajuda de custo, né, que poderia ser feito, mas é basicamente para uma sobrevivência nesse período de crise aí, para que ele não fique totalmente sem renda, principalmente o trabalhador autônomo, que depende do seu dia a dia para poder realizar os seus compromissos. Os compromissos existem, os boletos estão chegando e de repente não entra dinheiro. É uma forma aí talvez de minimizar esse problema, mas não resolve o problema. Ele minimiza, mas não resolve. O que resolve é retomar as atividades o mais cedo possível. Zé, seria o momento de se discutir o isolamento vertical? Olha, muito se fala sobre isso aí e eu acho que ele tem sentido também, o isolamento vertical, porque dessa maneira você pode preservar principalmente os mais idosos, você pode preservar o contato mínimo, por exemplo, com as pessoas do grupo de risco, mas não deixar de continuar produzindo. Hoje, por exemplo, o home office é uma coisa muito forte que se vê aí, a tecnologia ajudou muito, graças a Deus que tem internet para ajudar as pessoas no home office, tá? Mas ele resolve uma parte da população, uma parte dos trabalhadores que podem trabalhar nesse tipo de coisa, mas muitos trabalhos não permitem esse tipo de coisa, então outras medidas devem ser tomadas. Tá certo, Zé Rita Moreira, muito obrigado pelas suas informações, por nos receber, inclusive, aqui na sua casa, com todo o carinho de sempre. Muito obrigado, viu? André Costa. Obrigado, Rafael. Até daqui a pouco.